Olá, joaantoniobr.com, Quintas com Cultura, eu sou João Antônio de Oliveira. Então, nessa parte eu falo da concepção da língua portuguesa, né, juntamente com as línguas românicas, da forma que a língua portuguesa é. Pois bem, voltamos de novo à região do Lácio, atual Península Itálica, de Roma, na Itália. Pois bem, a partir de 753 AC, quando Roma foi inaugurada, já com muita gente ali naquele lugar, como já foi dito, muitas tribos ficaram ali, andavam pelo planeta e chegavam lá e lá permaneciam, né? E lá os helenos já eram de lá, o povo chamado heleno já era de lá, né? Eles eram romanos, né? Então os etruscos, itálicos, celtas, saxões e galegos. Galegos que eram da Espanha, né, que marcaram presença em Portugal, né, em várias regiões de Portugal foi falado o galego português, ficou conhecido por galego português, mas eram da Espanha. Pois bem, então essas tribos chegavam lá e paravam lá, né, ficavam lá e foram interagindo. Eles foram interagindo, se comunicando, aproximando, cada um falando o seu dialeto, né? Cada um falando o seu dialeto. Aos poucos, eles foram largando uma língua e se firmando na outra. Ou seja, deixa de falar a língua para falar a do vizinho. É algo mais ou menos parecido, algo mais ou menos assim. Pois bem, mas isso não se deu em alguns tempos, algumas décadas não. Levou séculos, para que eles saíssem de um dialeto para falar só o outro. Foi surgindo a preferência, né, as línguas de preferência, os dialetos preferidos, entendeu? Para dar continuidade. Pois bem, eu escolho aqui o inglês, não pelo fato de ser a língua mais falada no mundo, mas aleatoriamente eu escolho o inglês para falar. O inglês era falado pelo povo saxão, um povo antigo. Era falado o saxão arcaico, né? Aos poucos eles foram se firmando no inglês. Ou seja, era chamado de Old English, né? E passou ao inglês Young, ou seja, o jovem inglês, o inglês da atualidade. Pois bem, e o inglês prosperou desde lá, né, se tornando uma das línguas mais faladas no planeta, né, seguido pelo espanhol, né, que é a segunda língua mais falada no planeta. Então foram línguas que surgiram na região do Lácio, né, na Península Itálica, né. E quando os itálicos foram um povo muito inteligente, prosperou muito, né? Os itálicos, os celtas, né? Inclusive os historiadores da época, ou seja, ao longo dos tempos, muitos estudiosos, eles acham que foi desmerecido, né, o nome da Itália ser Itália, em homenagem aos itálicos. Eles achavam que deveria ser homenagem aos celtas. Alguns pensam que os celtas contribuíram mais, outros acham que os itálicos contribuíram mais. Eu, particularmente, acho que todos contribuíram da mesma forma. Mas alguns historiadores dizem que o nome da Itália teria que ser Céltica e não Itália, né? Tudo bem, esse é só um detalhe e deixa para lá. Pois bem, então ao longo dos séculos, lentamente foi morrendo um dialeto e criando vida em outro. Assim foi o inglês, assim foi todas as línguas românicas. As línguas que surgiram na região do Lácio, tá? Vamos citar aqui a Idade Média, né? Para fim de delimitação, Idade Média. As línguas que surgiram na região do Lácio ficaram conhecidas como ramo. Surgiu um ramo itálico. Ramo itálico é composto pelas línguas românicas, chamadas línguas românicas, né? Então, são designações, né, as línguas que sobreviveram às escolhas do povo. Pois bem,
São elas, são 9 as línguas que eu menciono aqui, as 9 línguas românicas, tá? Do ramo itálico, surgida no Lácio, em Roma, na Itália. O inglês, espanhol, português, francês, italiano, catalão, provençal e sardo. Essas são as línguas românicas. Então, o inglês veio dos saxões, né? Do povo anglo-saxão. O português veio do galego português, que era falado em muitas regiões em Portugal. Devagarzinho eles preferiram mesmo a língua portuguesa. Se firmou no português propriamente dito, e não mais galego português, né? Morreu o galego, ganhou vida o português. Assim surgiu o idioma, a língua portuguesa. Né? Eu não vou mencionar aqui, né, a evolução deles, porque eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas esse pouquinho que eu falei aqui, já dá para você que está fazendo um curso de humanismo, seja qual curso que for, na área de humanismo, até mesmo de exatas, né, se for solicitado, né, o discente pode pedir ao professor que se faça um trabalho dentro disso aqui. Nada contra, seria até legal, né? Há uma separação boba, né? Então seria até legal. Pois bem, faça um artigo, produza um texto, né? Simples, ou mesmo um texto simples, consegue fazer um texto legal, né? Certo é que toda essa transformação, né, o surgimento das línguas românicas, né, esse ramo itálico, demorou muito tempo, foram séculos para que se firmasse no nosso idioma, o português, e todos esses idiomas que eu mencionei aqui, né? Depois eu vou fazer um vídeo mencionando aqui a evolução dessas línguas. Tá? Por olha só, é só um reflexo mesmo, para instigar o companheiro discente a fazer um trabalho com base no que eu estou dizendo aqui. Faça uma busca, faça uma pesquisa, a internet tem tudo. Tá? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, assista o nosso canal, né? E assista os meus vídeos, a gente interage aqui. Tchau, até.